Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, o versículo de número 17. Está escrito assim: Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Estamos diante de uma revelação clara de Paulo, compreendendo a sua maneira de viver diante do Senhor Jesus Cristo, e que esta sua conduta diante de Deus, ao longo do tempo, foi trazendo na vida dele marcas que ficaram registradas na vida de Paulo. E quando olhamos a vida deste bandeirante da fé, deste servo de Deus, que viveu de maneira a glorificar o nome do Senhor, nós não temos dificuldade em encontrar nele algumas marcas. Portanto, dentro desse texto, vamos falar sobre as marcas inconfundíveis na vida de Paulo. Aqui ele está dizendo àqueles irmãos da Galácia que, após terem recebido o evangelho pregado por Paulo, eles receberam com alegria, tiveram a ação do Espírito na vida deles, receberam pela fé, porém, não demorou muito tempo, surgiu lá uma outra mensagem de um outro Espírito, eliminando a fé, e aquelas pessoas de imediato deixaram o verdadeiro e passaram a abraçar então o duvidoso, a andar agora pela carne, a andar pela lei e por aí vai. Desconsideraram e desprezaram totalmente a realidade do evangelho na vida deles, que evangelho é boas novas, promove novidade de vida, acesso direto à presença de Deus. Mas, como as pessoas que andam na prática do erro, eles têm uma persuasão muito grande e eles escondem o veneno, porém mostram aquilo que pode trazer desejo, apetite e vontade. E assim também é com relação à mensagem da palavra de Deus. Alguns torcem, modificam, apresentam dentro do seu ponto de vista, mas no meio da mensagem está ali uma isca venenosa, que se as pessoas não se despertarem para discernir e entender completamente, eles deixam-se levar. E uma vez que forem fisgados por aquela isca maligna, eles então vão se arrefecendo no fervor espiritual, no ânimo, na gratidão de Deus pela salvação e começam a deixar-se levar e enveredar-se por um outro caminho, um caminho perigoso. Foi assim com os irmãos da igreja da Galácia. Por isso que Paulo, ao escrever esta carta, Paulo faz a eles uma reprimenda, desde o primeiro capítulo 2, 3 e por aí vai, mostrando a eles que eles receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Jesus foi representado diante deles como crucificado, eles tornaram-se insensatos, porque tendo começado no Espírito, estavam acabando na carne, e mostrando que aquele que dá o Espírito e que obra maravilhas, ele faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Certamente que é pela pregação da fé. Ele disse, se aparecer um outro anjo ou qualquer outra coisa que venha tirá-los da firmeza que há em Cristo Jesus, seja então considerado como anátema. Anátema. Por quê? Porque isto é o que aqueles embusteiros querem incutir na cabeça das pessoas. No entanto, Paulo, nesta
epístola aos Gálatas, ele mostra a sua firmeza, as marcas que lhe foram feitas na sua vida, seguindo ao Senhor Jesus. Aqui no capítulo 6, onde eu li, ele diz: desde agora ninguém me inquiete. Os Gálatas foram inquietados e cederam. Paulo disse: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Então, não há inquietação que possa demovê-lo e tirá-lo deste comprometimento ao qual ele se entregou ao Senhor Jesus. No capítulo 6, o versículo 14, ele disse: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então vemos as identificações de Paulo com o Senhor Jesus. Trazia marcas, não se gloriava em si, mas gloriava-se na cruz de Cristo, e por meio deste comprometimento, ele morreu para o mundo e o mundo morreu para ele. No capítulo 2, o versículo 20, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, já estou crucificado com Cristo. Então, veja as relações de Paulo com Cristo, aflições de Cristo, gloriar na cruz de Cristo, estar crucificado com Cristo, tudo nele apontava para Cristo. Então nós vamos encontrar algumas marcas que, quando olhamos a Paulo, a sua vida, a sua vivência, nós vamos encontrar estas marcas que elas são inconfundíveis. Elas estão bem claras, como que diz, bem acesas, para que ninguém, ao olhar, fique procurando por muito tempo encontrar alguma marca na vida de Paulo, identificando-o com Cristo e a sua transformação, a maneira da sua vida. Não, porque existem pessoas que você procura por tempos, por semanas, meses e às vezes anos, e você não consegue encontrar marcas que definam aquela pessoa com relação a Jesus. Já há outros que, à primeira vista, você já começa a encontrar. As marcas começam a se apresentar. Então, nós já olhamos aqui. Marcas trago no meu corpo. No corpo, as marcas. A vida de Paulo, por viver e servir ao Senhor Jesus, não foi uma vida fácil. Foi uma vida difícil, tumultuada, com problemas, com perseguições, com prisões, com ameaças. Tantas coisas aconteceram. Quantas vezes ele sofreu na mão de pessoas violentas, mas nada disso teve o poder de desanimá-lo de continuar unido a Cristo, servindo a ele de todo o seu coração. Quanto mais sofria, mais ele se reafirmava em Cristo. E isso é que salta aos nossos olhos quando nós observamos alguém disposto a morrer por Cristo. Já nos nossos dias, as pessoas não estão dispostas a morrer por Cristo. Se qualquer coisa acontecer, o que eu vou fazer é deixar Cristo e escolher outra coisa. É assim que as pessoas estão vivendo. E, infelizmente, com tristeza, grande parte da cristandade está neste nível. Eles estão servindo a Jesus enquanto lhes é conveniente. Se surgir uma dificuldade, uma perseguição, uma prisão, uma ameaça, uma calúnia, qualquer que seja a coisa, o primeiro que eles abrem a mão é de Jesus.
e volta à prática anterior. Paulo podia fazer o que fosse, podia ser morto, não importava. De Cristo ele não abria mão. E provou isto do primeiro ao último dia, quando vemos a sua ação no Evangelho, até o último dia em que ele foi levado à prisão para ser morto, ele se manteve o mesmo desde o primeiro dia. Então, as marcas na vida de Paulo não eram marcas somente para dar impressão, mas eram marcas cunhadas no sofrimento, nas lágrimas, na dor, na prisão, na incompreensão. Todas estas coisas, estas marcas foram sendo trabalhadas e elas ficaram, então, estampadas na vida de Paulo. Por isso que ele disse, longe de mim, gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Não existe nenhum lugar aonde a gente possa gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Por quê? Porque foi através da cruz que tudo aconteceu na nossa vida para nos levar à presença de Deus. E, portanto, ele colocou-se como crucificado com Cristo. Crucificado com Cristo. Ele abriu mão de tudo para viver Cristo na sua vida. Então, quando nós vamos partindo deste princípio, nós vamos encontrar a primeira marca que Paulo tinha, está aqui no capítulo 9 de Atos, os versículos 3 a 6, onde está escrito assim. Atos 9, de 3 a 6. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente, o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que te faça? E disse o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, aqui nós encontramos a primeira marca que foi estampada na vida de Paulo. É a chamada marca da conversão. Por quê? Paulo vinha numa direção, era violento, tinha zelo, porém não tinha entendimento, e achava que, destruindo os cristãos, ele estava fazendo um trabalho para Deus. Quando Jesus se defronta com ele no caminho de Damasco e marca a vida dele, e quando ele olha e não vê nenhuma saída, e ele ouve a voz dizendo, por que me persegue? Ele diz, quem é Senhor? Ele logo reconheceu o Senhor. Quem é Senhor? Jesus disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Na cabeça dele, ele estava perseguindo os cristãos, mas na palavra de Jesus, ele estava perseguindo o próprio Cristo, porque quem persegue o cristão está perseguindo o Cristo do cristão. Então ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E quer saber? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Você não terá vitória nesta sua empreitada. Ele então começou a tremer-se e atônito. Disse, Senhor, que queres que te faça? Primeiro ele disse, quem é Senhor? Quando ele ouviu que era Jesus, ele disse, Senhor, que queres que eu te faça? Ele se colocou naquele mesmo instante em prontidão para fazer o que Jesus tinha determinado para ele. Que queres que eu te faça, Senhor? E o Senhor disse a ele, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. A conversão é algo sublime e maravilhoso. Em alguns ela acontece instantaneamente, em outros elas fazem um pouco de maneira progressiva, mas elas são reais, verdadeiras e fundamentadas no Senhor.
A mesma coisa que aconteceu com o carcereiro de Filipos. Quando ele perguntou a Paulo, que já estava na sua atividade, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aqui Paulo creu no Senhor Jesus Cristo. E através de crer no Senhor Jesus, ele foi salvo, ele foi liberto, ele foi transformado. E a conversão de Paulo foi algo tão forte, tão profundo, que aconteceu instantaneamente. Instantaneamente. Toda aquela violência caiu por terra. Toda aquela fúria desapareceu. Agora ele estava como que um cordeirinho ali, obedecendo às ordens de Jesus. Submeteu-se às orientações que Jesus lhe deu. Até o tempo em que Ananias foi orar por ele, depois ele começou já pregando, porque o segredo da conversão é esta. Quando a pessoa realmente é convertido, ele quer sair pregando naquele momento a todos que encontrar pela frente. E foi assim que aconteceu com Paulo. Aqui está falando sobre a conversão dele. A conversão marcou a vida de Paulo. E aqui diz, versículo 19. Tendo comido, ficou confortado, esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Esforçava, confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Cristo. Em Damasco ele falara ousadamente no nome de Jesus. E falava ousadamente no nome de Jesus. Então, nós aqui começamos a ver a conversão verdadeira, ela já traz resultados imediatos. A partir do momento em que foi convertido, ele já começou a pregar. Ele já se posicionou diante de Jesus para ser-lhe fiel por todos os dias da sua vida. E ele seguiu adiante. Desde este momento ao fim, nós só vamos observar Paulo aprofundando-se cada vez mais no Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira marca que nós encontramos em Paulo é a marca da conversão. Esta conversão é alguém que vem numa direção errada e, de repente, quando há um encontro com Jesus, há uma transformação, uma mudança de vida e a mudança também de direção. Por isso chama-se conversão. E a conversão se sustenta da fé junto com o arrependimento e gera conversão. Estava indo para uma direção, agora está indo na direção de Cristo. Então, Paulo agora, o convertido. Esta marca, ninguém poderia tirar dele. Ele sabia quem era e o que aconteceu com ele e quem ele se tornou nas mãos do Senhor. A segunda marca que nós vamos encontrar na vida de Paulo, nós podemos observar em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 15 e 16. Está escrito assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Para a vida eterna. Aqui nós encontramos uma outra marca na vida de Paulo. Já encontramos a primeira, a marca da conversão. A segunda aqui nós vamos encontrar quando ele está testificando, testemunhando a respeito de Jesus, que veio para salvar, que ele, como sendo o principal dos pecadores, foi salvo e através dele o Senhor tem uma grande obra para realizar e mostrar a outros,
para que pelo testemunho e as marcas na vida de Paulo, eles também sejam levados a crer em Jesus para a vida eterna. Testificar está falando da confissão. Todos os convertidos, eles têm a sua confissão de fé. Aqui em Romanos, no capítulo 10, os versículos 32 a 39, está escrito assim: Romanos 10, de 8 a 13, está escrito assim: Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que invocar, todo aquele que nele crer, não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui está a confissão de Paulo, crer com o coração e confessar com os lábios. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens aqui na terra, eu confessarei na presença de meu Pai, diante dos seus anjos. Então, a confissão é falar daquilo que veio ao nosso coração e que nós passamos, então, a confessar, a testemunhar, a proclamar. Foi o que Paulo fez imediatamente a conversão, ninguém mais o segurou. Ele estava livre para pregar o evangelho de Jesus. A terceira marca que encontramos em Paulo, marca inconfundível, ela está em Romanos, no capítulo 8, versículos 38 e 39, quando ele diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui nós vemos a marca da convicção. A crença, a convicção, a certeza que Paulo tinha era irremovível. Não importasse se viesse, conforme ele disse, a morte, a vida, os anjos, principados, potestades, presente, porvir, altura, profundidade e qualquer outra criatura. Nada teria o poder de separá-lo do Senhor Jesus Cristo. O que é isto? É convicção. Convicção. Um outro texto ele diz, cri, por isso falei. Então, a marca da convicção estava também inconfundível na vida de Paulo. Todos aqueles que servem ao Senhor, eles devem ter esta firme convicção no seu coração, porque é através da convicção que nós nos mantemos de pé nos momentos mais difíceis que tivemos que atravessar na nossa vida com Cristo. Então, a terceira marca inconfundível na vida de Paulo é a marca da convicção. O que a pessoa crê. E a palavra nos afirma que a boca fala daquilo de que o coração está cheio. Não tem como o coração ter uma coisa e a boca falar outra. Por isso, em todas as expressões de Paulo,
vai estar claro de que no coração dele havia uma firme convicção diante do Senhor. Então, a convicção é também a terceira marca que vemos na vida de Paulo. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, e o versículo de número 2, está registrado assim: porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Uma vez que ele foi convertido a Cristo, fez a confissão de Cristo, demonstrou a convicção que ele tinha em Cristo. Agora, a determinação, ou seja, a maneira como ele passaria a viver dali por diante. E ele se fundamentou unicamente em Cristo. Ele disse: desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Já estou crucificado com Cristo. E a mensagem de Paulo sempre foi cristocêntrica. Ele abriu mão de todas as mensagens, por mais angelicais e celestiais que as mensagens fossem. Ele se fundamentou na mensagem cristocêntrica. Apelos, convites, oportunidades, quem sabe apareceram tantas, mas ele se manteve sempre centrado em Cristo. E aqui ele diz: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O que é que nós encontramos aqui? A marca da determinação. Note que determinar não é obrigar Deus a fazer as coisas. Tem muita gente usando o princípio da determinação para Deus se tornar seu escravo e fazer a sua vontade. Não. Paulo tinha a determinação de manter-se focado no propósito para o qual ele foi alcançado pelo Senhor Jesus. O próprio Jesus disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos reis, dos gentios e de toda a terra. Então, Paulo assumiu esta determinação. E a determinação dele era estar focado cristocentricamente. Portanto, todas as vezes que ele abriu a boca, ele sempre estava falando a respeito de Jesus Cristo. E aqui não é diferente. Quando ele foi a Corinto, que eles esperavam palavras de sabedoria, palavras persuasivas, ele disse: não me propus saber nada. Eu vou falando a vocês sobre Jesus Cristo e este crucificado. A determinação é que mantém o homem fiel a Deus no caminho e no centro da sua vontade. Então, em Paulo encontramos a marca inconfundível da determinação. Então, já vimos 4 marcas aí na vida de Paulo. E quando vamos agora para 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, está escrito assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também aos que amarem a sua vinda. Aqui nós vemos a marca que dominava Paulo, a marca da recompensa. Ele trabalhava hoje e por todos os dias seguintes que Deus lhe permitisse viver, com os olhos voltados para o momento daquele encontro com o Senhor. A semelhança da parábola que Jesus fez e distribuiu para cada servo a sua responsabilidade. E passado um tempo, aquele Senhor voltou e os chamou para fazer a prestação de contas. Um produziu, o Senhor disse: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. O outro a mesma coisa, mas o terceiro disse: eu sabia que o Senhor é duro, o Senhor entra onde não deveria, e portanto eu fiquei com medo, eu escondi, aqui tem o que é teu.
O Senhor diz: servo mau e fiel, foi lançado nas trevas exteriores. Paulo, quando trabalhava para Deus, ele tinha o objetivo que ele estava glorificando a Cristo, fazendo em nome de Jesus. E que quando chegasse o dia dele ser apresentado diante do Senhor, ele não teria nenhuma vergonha por ter feito um trabalho relaxado, indigno do nome do Senhor. Não. Ele procurou fazer um trabalho que glorificasse o nome do Senhor. E ao chegar o momento de prestar conta diante do Senhor, ele sabia que estava ali assegurada pelo Senhor uma recompensa. Então, esta marca da recompensa, do encontro com Jesus, fez com que Paulo também se mantivesse no propósito para o qual ele foi escolhido. E ele seguiu até o fim. E quando ele vai terminando a sua carreira, logo mais ele vai ser entregue para a morte. Ele diz aqui: combati o bom combate, lutei até o fim, não cedi, não mudei a mensagem, não mudei a confissão, não mudei a convicção, não mudei a determinação, não troquei a recompensa eterna pela recompensa terrena. Não. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde que comecei com a fé, comecei com um combate e comecei com uma promessa. Portanto, combati de maneira digna o combate, honrando o nome do Senhor Jesus Cristo. Acabei a carreira, não deixei nada por fazer, cumpri o que Deus me determinou. E agora guardei a fé. A fé manteve-se intacta em todos estes anos. E, portanto, a marca da recompensa de Paulo. Então, nós vimos aqui dentro desse texto, trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo, que vemos pelo menos 5 marcas inconfundíveis na vida de Paulo. Primeiro, a marca da conversão. Segundo, a marca da confissão. Terceiro, a marca da convicção. Quarto, a marca da determinação. E quinto, a marca da recompensa. Então, todas estas marcas que nós encontramos na vida de Paulo, identificando-o com o Senhor Jesus Cristo, são marcas que eu e você, que cada um de nós, precisamos também procurar no dia a dia, olhar para nós e ver se trazemos em nosso corpo estas marcas que são próprias de quem entende e compreende que o Senhor o salvou e o chamou para um propósito na vida e que ele deve ocupar os seus dias em fazer a vontade do Senhor. Então, marcas que precisamos ter como servos de Deus. E que marcas são estas que nós precisamos ter? A marca da conversão. Conversão genuína, verdadeira, fiel, transformadora. Segundo, a marca da confissão. Não deixar de falar do Senhor Jesus. Paulo disse: pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Terceiro, a marca da convicção. Sempre demonstrar em que está fundamentado a sua crença, a sua convicção. Paulo disse: cri, por isso falei. Ele estava seguro no Senhor Jesus. As suas convicções eram firmes e permanentes. Quarto, a determinação de Paulo. Ele tinha foco, tinha propósito, tinha objetivo e não abriu mão deles, que era seguir até o fim, anunciando Jesus Cristo, o crucificado. E por fim, a quinta marca que encontramos é a marca da recompensa. Quem foi fiel, quem trabalhou, quem manteve-se no propósito, não fugiu para nenhuma outra direção, terá de Deus, então, a recompensa, a semelhança de Paulo. Ele disse:
não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Então, que eu e você hoje possamos olhar a nossa vida e ver em nós se estas marcas estão inconfundíveis ou se elas estão meia camufladas. Nós falamos que somos convertidos e alguém não consegue encontrar na nossa vida elementos de conversão. Dizemos que fazemos a confissão do Senhor Jesus e as pessoas não ouvem isso da nossa boca. Falamos que cremos no Senhor Jesus e as pessoas não conseguem encontrar o fundamento da nossa convicção. Dizemos que somos determinados em cumprir a vontade de Deus e as pessoas nos veem distraídos com tantas outras coisas. Falamos que há uma recompensa de Deus preparado para nós e nós ficamos correndo atrás de recompensas da terra. Aqui estão as marcas inconfundíveis na vida de Paulo, que serve como um referencial para que estas marcas estejam na minha vida, na tua vida, e que nós tenhamos este comprometimento com o Senhor. E que possamos dizer como Paulo: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.